E aí, pessoal, tudo bem? Tayane Smith está novamente na pauta nacional por uma aventura que ela fez no início do ano e que quase acabou em tragédia. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou falar para vocês como a vida da amazonense foi transformada desde aquele episódio e as consequências que ela sofre até hoje com isso na última entrevista que ela deu, que ela até se emocionou ali. E antes de eu contar para vocês sobre esse caso, eu gostaria só alguns segundos de atenção de vocês e peço que vocês nos apoiem votando no prêmio IBEST 2026. Estamos concorrendo na categoria nacional de notícias e jornalismo. Estamos concorrendo com grandes nomes e atualmente nós estamos na posição de 15º. E para passarmos para a próxima fase, a gente tem que terminar em primeiro. Sei que é possível porque até anteontem a gente estava em 49º. E aí essa semana é a última semana, então nos ajudem. Votem diariamente na gente ali até o dia 7 de agosto. Pegue o celular dos outros e votem. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Pois bem, no Réveillon de 2025 para 2026, Tayane Smith, amazonense natural de Itacoatiara, mas que vivia em Curitiba, decidiu passar as primeiras horas do dia no alto do Pico Paraná, o ponto mais alto da região sul do Brasil, com quase 1.900 metros de altitude. Só que essa aventura dela com o paranaense Roberto Farias Tomás, conhecido como Betinho, tornou-se o cenário de um episódio que extrapolou as fronteiras do montanismo e invadiu as redes sociais, e consequentemente os noticiários, e embaralhou a vida dos dois jovens de 19 anos. E o que deveria ser uma aventura de Réveillon terminou com Roberto desaparecido por 5 dias, encontrado vivo após percorrer mais de 20 km de mata fechada, e a Tayane transformada em uma personagem central e uma polêmica nacional. E aí nós contamos tudo para vocês aqui no canal, desde as primeiras horas do desaparecimento do Roberto. Segundo relatos da própria Tayane e de reportagens da época, o convite para subir o Pico Paraná surgiu de última hora. Outra amiga dela havia desistido e Roberto, que não tinha experiência significativa em trilhas de alta complexidade, aceitou. Ele tinha formação técnica ligada à segurança e ao corpo de bombeiros, o que, segundo a Tayane, gerou nela uma expectativa de segurança. A dupla iniciou a subida ainda no dia 31 de dezembro de 2025, e aí o Roberto passou mal nessa subida, vomitando em alguns momentos, e testemunhas e relatos posteriores indicaram que a Tayane, em determinado trecho, acelerou o ritmo e chegou ao cume antes. Ainda assim, os dois passaram a virada do ano juntos no topo. Na manhã do dia 1º de janeiro, com vento forte, frio e neblina, eles iniciaram a descida. Foi justamente na descida que o episódio central ocorreu. Segundo a versão da Tayane, apresentada em entrevistas logo após o desaparecimento e reiterada em depoimentos posteriores, o grupo encontrou outros trilheiros e o Roberto estava mais lento. Aí ela afirmou ter seguido o ritmo de corredores que desciam mais rápido, justificando que aquele era seu estilo de vida. Frase essa que marcou demais a Tayane desde então. Deixou ele pra trás, sendo seu amigo? Deixei, gente, infelizmente quem faz trilha é trilheiro, aventureiro, tem essa regra de ir junto e voltar junto, nunca deixar o parceiro pra trás. Só que aí que tá o porém, eu sei que eu errei nisso, eu assumo meu erro. E os corredores passaram pela gente, passaram na frente, e eu vi que o pico deles era muito rápido o passo deles, eles iam muito rápido andando, e eu falei, nossa, é meu ritmo, porque esse é meu estilo de vida desde criança. Meu estilo de vida, eu vim de Manaus, Amazonas, em busca justamente das montanhas, das trilhas, para fazer isso, porque é meu estilo de vida, eu sou aventureira. E então eu falei, Roberto, você tá muito devagar, eu posso passar na sua frente? Eu passei na frente dele e eu comecei a pegar o pique com os corredores. Isso, ele ficou para trás nesse seu pique. Por quê? E ele ficou para trás. Pelo fato de ser meu estilo de vida, eu comecei a acompanhar os corredores. Você chegou no acampamento sem ele. Quando você percebeu que ele não tinha chego no acampamento, qual foi a sua atitude? O Fábio falou bem assim, nossa, ele tá perdido, eu tenho certeza absoluta que ele tá perdido. No meu pensamento, eu ia retornar para a fazenda para pedir suporte dos pessoal, porque lá não tem sinal. Se para ter sinal, a gente ia ter que chegar perto do Pico Paraná, mais alto, e tem que andar muito. O que eu pensei? Em vez de eu andar, voltando pro Paraná, Pico Paraná, eu vou andar para a fazenda. Na fazenda eu peço suporte dos pessoal, falo, olha o que aconteceu, chamo o bombeiro. Mas não, o Fábio falou bem assim, bora voltar lá atrás e procurar ele. Foi quando eu fui com o Fábio. A família tá falando uma história, que eu tô contando uma outra versão, só que só eu sei o que realmente aconteceu lá em cima. E a gente foi em busca dele, mas não achou ele. E o bombeiro falou, para vocês não ser a próxima vítima. As buscas mobilizaram dezenas de bombeiros, voluntários e até helicópteros. E quando o Roberto foi encontrado vivo, o alívio se misturou à indignação. A Tayane tornou-se então alvo de críticas intensas nas redes sociais. Ela foi acusada de egoísmo, de priorizar o próprio desempenho esportivo, de narcisista e de deixar um amigo em situação de vulnerabilidade em um ambiente hostil, frio, chuva, neblina e terreno difícil. A Polícia Civil de Campina Grande do Sul investigou o caso e em 8 de janeiro de 2026 recomendou o arquivamento do inquérito.
O delegado responsável entendeu que não havia elementos suficientes para configurar crime, inclusive omissão de socorro. Segundo a polícia, Roberto não apresentava a debilidade física na descida que exigisse socorro imediato e teria se perdido por seguir caminho errado. O Ministério Público do Paraná, porém, discordou. 7 meses depois, agora no final de julho, Tayane voltou a falar publicamente. Em entrevistas recentes, especialmente após ela retornar a Curitiba, ela descreveu o que classifica como uma perseguição intensa desde o episódio. Ela disse sofrer ameaças, julgamentos de pessoas que não sabem da história e ter desenvolvido depressão profunda. Em um depoimento impactante, ela chegou a mencionar pensamento suicida em decorrência do sofrimento psicológico. Um dos pontos mais destacados por ela foi a experiência na faculdade. A Tayane disse que iniciou o curso de biomedicina na Faculdade Metropolitana de Manaus, a FAMetro, logo após ela voltar ao Amazonas. Segundo seu relato, logo no primeiro dia de aula, ela enfrentou hostilidade. Houve discussões em grupos de WhatsApp da turma. Ela se candidatou a representante de classe e ficou em terceiro lugar. Após se irritar com o tom das mensagens e com o que considerava imaturidade dos colegas, ela saiu do grupo. A Tayane afirmou que as colegas organizaram um abaixo-assinado pedindo a sua retirada da turma. E aí eu vou pôr para vocês só um trecho dela falando sobre a faculdade. Confira na entrevista que ela deu agora recentemente. Elas ficavam me acusando que eu tinha abandonado ele. Ficava falando para eu ir embora da faculdade, para eu fazer uma trilha, que era para eu desistir da faculdade. Eu não era bem-vinda lá. Bom, ela também reclamou que o Roberto nunca usou suas redes sociais para defendê-la publicamente. A jovem afirmou ter abandonado o curso em Manaus por causa da hostilidade e retornado a Curitiba na tentativa de recomeçar a vida. O advogado dela chegou a declarar que a Tayane também foi vítima das consequências do caso. E aí vou pôr para vocês também esse trechinho aqui do lado. Confira. Roberto, em nenhum momento, usa a rede social dele para me defender, falar bem assim, ela não aconteceu omissão de socorro, ela ficou todo o tempo na base colaborando com as investigações. Ela, como ele falou no hospital, eu fiquei sabendo que ela foi me buscar, foi ajudar, me procurar. Tayane ficou 7 meses longe de Curitiba, voltou para a família, até tentou levar uma vida diferente, mas tudo é muito difícil para ela. Esses relatos de bullying e a perseguição na faculdade ampliaram o debate. De um lado, quem via Tayane como alguém que cometeu um erro grave e agora tentava se colocar ali como vítima, e do outro, quem apontava que a exposição midiática e o linchamento virtual extrapolaram o fato em si e geraram danos desproporcionais a uma jovem de 19 anos. E aí, em 15 de janeiro de 2026, a 2ª Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul apresentou sua conclusão. O Ministério Público do Paraná entendeu que a Tayane Smith praticou omissão de socorro. O promotor, Helder Teodorovitch, argumentou que a jovem tinha plena consciência da debilidade física de Roberto, que já havia vomitado e caminhava com dificuldades, e das condições perigosas do local. Trajeto difícil, montanhas altas, chuva, frio, neblina. E ainda assim, segundo o Ministério Público, ela optou reiteradas vezes por deixá-lo à própria sorte. A promotoria destacou que a Tayane demonstrou interesse apenas em seu próprio bem-estar físico, mesmo após ser alertada por outros montanhistas sobre os riscos. O crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal, tem pena máxima de 6 meses de detenção. E por se tratar de pena baixa e de ré primária, o Ministério Público propôs uma transação penal, um acordo que evita o processo criminal formal. Os pedidos concretos foram os seguintes: pagamento de R$ 8.105 ao Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul para ressarcir os custos da operação de busca e resgate, que duraram 5 dias, indenização de R$ 4.863, equivalente a 3 salários mínimos à época, a Roberto Farias Tomás, a título de danos materiais e morais, e cumprimento de 3 meses de serviços comunitários junto à Corporação dos Bombeiros, com carga horária semanal definida. Ao todo, os valores cobrados chegam quase a R$ 15 mil, conforme o pedido consolidado. O advogado contesta essa multa, e aí eu vou pôr esse trechinho para vocês sobre isso também. Confira a fala do advogado da Tayane. O advogado da Tayane já procurou o Ministério Público para defender sua cliente e contesta as multas aplicadas a Tayane ao longo de todo esse processo. O Ministério Público oferece um acordo para ela de restituição de valores aos bombeiros, de serviços comunitários no Corpo de Bombeiros por 3 meses e, pasme, uma indenização à vítima
desse caso, é o Betinho, que sempre se coloca como um coitado. Vi recentemente, inclusive, uma entrevista do advogado dizendo, olha, nós não queremos nada, mas nunca peticionou nos autos dizendo que efetivamente não queria nenhuma indenização. Para o advogado, Tayane também é uma vítima dessa história. Bom, o posicionamento do Ministério Público diverge frontalmente do arquivamento recomendado pela Polícia Civil, que não identificou elementos suficientes para caracterizar crime. A defesa da Tayane nega a omissão de socorro e afirma que ela não abandonou deliberadamente o amigo. O caso segue sob análise da Justiça, em segredo de justiça em alguns aspectos, e o que se sabe, entretanto, é que 8 meses depois do caso, a Tayane Smith voltou a falar em perseguição e que ela alega sofrer desde o fato, incluindo esse bullying na própria faculdade. E aqui eu nem vou falar sobre o linchamento virtual que ela sofre constante, que vocês sabem que isso é pesadíssimo mesmo. Pessoas que não têm a mínima empatia com ela e comentam diversas atrocidades, como se ela fosse culpada do amigo ter saído da trilha. E apesar da polícia ter negado a omissão de socorro, o Ministério Público do Paraná, por sua vez, solicitou à Justiça a responsabilização dela por omissão de socorro no caso do Roberto Farias Tomás. O pedido, como eu trouxe aqui para vocês, inclui o pagamento de quase R$15 mil, entre ressarcimento aos bombeiros e indenização ao jovem, além de serviços comunitários. A Polícia Civil havia arquivado o inquérito, a Justiça terá a palavra final. E aí eu queria que vocês falassem o que vocês acham de tudo isso. E esse foi o vídeo, espero que ele tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comenta o que você achou de tudo isso. Não esqueça de votar na gente, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!